Instituto Data Foda-se, 2 a cada 3 pessoas estão insatisfeitas com os rumos que o final de Tokyo Revengers vem caminhando. E isso, obviamente, é culpa diretamente do autor, Ken Wakui. E a gente fica naquela dúvida, será que tá indo tão mal assim? Será que tem conserto? O que dá pra fazer para melhorar as coisas? Ou se você faz parte de um terço que ainda tá satisfeito com o rumo das coisas? Olha, tem muita coisa que dá pra justificar alguns probleminhas que a série parece que vai enfrentando, como também tem outros que ela sempre teve e foi mascarado justamente porque muitos de nós acabaram conhecendo a obra posteriormente ao anime. Isso acarretou numa leitura do mangá muito rápida, onde você aproveitou da melhor forma possível, se empolgou, elevou seu hype, mas quando você lê de uma vez muitos e muitos capítulos um atrás do outro, você acaba não percebendo algumas coisas que você só vai perceber quando você chega nos capítulos atuais e você é obrigado a esperar uma semana após outra semana para ver o desenvolvimento da história. E isso leva, obviamente, a um problema também de roteiro que a gente tem aí presente também em Tokyo Revengers. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu trago para vocês aqui alguns motivos que levam o final talvez a ser um ponto muito problemático da obra de Tokyo Revengers. E também convido vocês a se inscreverem aqui embaixo, porque não custa nada, né? Você também acompanha todos os nossos vídeos, recebe as nossas notificações se você ativar o sininho e deixar o seu like, comentar, compartilhar, sempre coisas que ajudam muito, mas principalmente esse like aqui embaixo, porque é ele que ajuda a chegar a mais pessoas, mesmo que você goste mais ou menos, quem sabe se você deixar o like, outra pessoa goste mais, então fortalece aí, dá essa forcinha. Agora a gente volta aqui para os pontos tão importantes que levam esse final a ser um pouco problemático. Eu acho que eu já cheguei a discutir isso em alguns outros vídeos, alguns tópicos que você já deve ter ouvido até eu falar, mas não custa aqui relembrar o primeiro deles, que é esse ponto que eu até utilizei na introdução. Você ter lido Tokyo Revengers maratonando tampou muitos dos buracos que a obra tem, que a gente só percebe com mais clareza agora, que é justamente a falta de um roteiro mais completo, melhor trabalhado, que infelizmente o Ken Wakui nunca teve. Tem um roteiro legal, uma história legal, a gente se diverte muito, Tokyo Revengers é uma obra muito boa, mas não é aquela perfeição de roteiro que a gente vê, por exemplo, numa obra atual que é o Jujutsu Kaisen, que tem um roteiro bem melhor do que o de Tokyo Revengers. E o Tokyo Revengers acaba sofrendo com essa falta de trabalho dentro do roteiro. Você não vê um desenvolvimento melhor dos personagens, muitas das vezes a gente tem eles presentes dentro do mangá e a gente sabe pouquíssima coisa. Eu vou trazer para vocês aqui uma dupla bem conhecida, Angry e Smile. Pouquíssimo foi explorado desses dois caras em meio a 250 capítulos. O Angry teve um lapso de aparecimento dentro da Teijiku, o Smile sempre muito apagado. E muitos podem falar, não, mas é porque tem muitos personagens. Galera, não, né? Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, os mais antigos como Dragon Ball, One Piece, todos têm centenas de personagens e têm bons desenvolvimentos e um bom roteiro para cada um deles, principalmente os principais, digamos assim. Em Tokyo Revengers isso fica meio preso, porque se a gente parar para pensar, até o próprio Takemichi, o próprio Mike, tem muitas lacunas que o roteiro nunca preencheu e deixa-se um grande espaço para a gente compreender as coisas. Muita crítica também em cima dos capítulos atuais, porque parece que passa muito rápido. Tudo bem, isso é uma coisa até que comum dentro de todos os mangás atuais, essa percepção, porque você tem que esperar uma semana para ler 20 páginas. Mas quando você compara outros mangás com Tokyo Revengers, a leitura de Tokyo Revengers ainda é mais rápida do que deles, porque o autor ele nunca trabalhou tantos diálogos, então é um mangá com poucas falas comparado com outros. E a gente tem bastante imagens, só que às vezes nem as próprias imagens salvam, porque também convenhamos, né, a arte do Ken Wakui tem ali um design diferenciado, mas às vezes meio desproporcional, principalmente quando a gente fala de pescoço, né? Isso leva-se uma pequena crítica, mas nada demais, afinal de contas a gente gosta dessa arte dele, então não dá pra levar tão a ferro e fogo esse aspecto da arte, porque é uma arte ok, nota 7, 6, vai. Agora, essa questão do roteiro é algo que pega e é bem importante, porque a gente sabe que tem alguns problemas e aí vai abrindo furos, vai abrindo brechas, principalmente quando a gente passa para o nosso segundo ponto, que é utilizar a viagem do tempo. A gente viu isso sendo usado muitas vezes dentro do mangá, de uma forma até que bem feitinha. E chegamos agora no arco final, onde isso está travado,
porque o arco final meio que foi começado muito antes da hora, afinal de contas, o arco das divindades dá pra você completar ele como um arco isolado do que esse segundo arco agora da Toman contra Kantomanji, mas dentro do mangá, segundo o próprio autor, ele foi colocado como o mesmo arco, que é o arco final, então ficou muito grande, muito espaçado e as resoluções acabam também ficando meio confusas, principalmente porque passa-se um tempo, tem uma importância, principalmente o arco das divindades, e agora tem uma importância o arco da Toman contra a Kantomanji. Só que o arco das divindades, ele também foi explorado de uma maneira meio rasa em vários momentos. Até hoje a gente não sabe mais informações de Waka e Benkei, principalmente porque que eles pularam de lado, nós já estamos praticamente num bom caminho andado dentro dessa guerra de Toman contra Kantomanji, onde já está praticamente todo mundo derrotado, e tem muitas lacunas abertas que fazem a gente pensar como será que elas vão ser fechadas? Porque afinal de contas, se o mangá já está no arco final há muito tempo, o final pode ser que aconteça de uma forma bem trágica, que é aquele final brusco. Do nada, você nem tá esperando, acabou. Tipo, 3, 4 capítulos seguidos, tentando resolver tudo ao mesmo tempo e acaba. E isso nos preocupa, porque a gente quer ver um trabalho melhor. E esse arco final tem essa crítica muito forte, principalmente nisso, porque tem muita coisa meio que jogada, meio rasa, que a gente tenta entender da melhor forma. Algumas pessoas até comentaram, mas você tá ainda fazendo muitas críticas ao mangá do Tokyo Revengers, principalmente porque a gente fala principalmente dele aqui no canal. Só que isso é um ponto que é muito importante, porque assim como a gente fala muito dele, a gente também não pode esconder os defeitos que ele tem, falar que Tokyo Revengers é perfeito, porque ele tá longe disso, tem muita crítica em cima dele, que a gente pode fazer, claro, né, respeitando todo o trabalho do autor, mas tem algumas coisas que acabam deixando a gente um pouco confuso. E essa da viagem do tempo é uma delas, porque a gente tá vendo muita gente morrer ao longo do tempo e não faz nenhum sentido você fazer uma nova viagem e resgatar, por exemplo, o Draken, que morreu recentemente, a Emma, o Bad, fora alguns vilões como o Teranosoufi e o Kizaki, que também acabaram falecendo. Então você não pode meio que alterar algumas coisas, porque essa foi sempre a lição que o mangá te deu, de você não alterar as mortes do passado. Aconteceu, não tem mais como mexer. Quando eu digo isso, né, obviamente são as mortes que o Takemichi voltou e depois continuou a vida, né, agora ele não pode mexer mais, ele já teve a sua primeira chance que ele já viveu, né, então tudo que ele tá voltando, ele tá tendo essa chance de alterar. E a gente vê que isso tá um pouco difícil. E agora, tem um outro ponto que a gente tem que também falar um pouco sobre isso nesse arco final, que é uma questão muito importante, que é a importância que se deu, por exemplo, para a força do Mike. Se tornou tanto desproporcional que também está acabando um pouco com a graça do mangá, porque se a gente for remeter o começo de Tokyo Revengers para o arco final, no começo o Mike tinha lutas equilibradas. Ele teve uma luta muito equilibrada contra o Rama, no arco da Mobius. No arco da Valhalla, a gente viu ele apanhando do Kazutori e dos outros dois caras. Tudo bem, era 3 contra 1, mas você viu ele sendo ferido, viu ele sofrendo um pouquinho, até ele conseguir virar, usar todo o seu ódio. Até no arco da Black Dragons, apesar de ele ter ganhado do Taiyushiba com um golpe, a gente viu que ele também foi derrubado com um golpe. No arco da Tenjiku, a mesma coisa, uma luta super equilibrada contra o Izana. Agora a gente está vendo que não teve mais equilíbrio. Ele simplesmente acabou com o Kakusho e acabou com o Teranosoufi e também, né, acabou com o Takemichi, tudo no arco das divindades. A Senju, então, ele acabou só no olhar dela, tremeu e ela congelou e ele simplesmente ganhou dela só no olhar mesmo. Então essa força desproporcional do Mike também é um problema aparente, porque como que você vai recuperar o coração dele se ele é invencível, não perde de jeito nenhum? Fica bem complicado tentar, principalmente o último pedido do Draken, que era fazer o Mike ser derrotado pelo menos uma vez para ter aquela sensação de olhar para as estrelas, perceber também o peso da derrota, que o Mike até agora só tem o peso de carregar muita coisa nas costas. Inclusive o protagonismo atual, já que o Takemichi sempre ficou naquele meio termo. Ele melhorou muito do arco da Tenjiku pra cá, mas ao mesmo tempo ele tem bem altos e baixos. O autor não consegue estabelecer o Takemichi meio que no auge. O Takemichi tá sempre naquela questão, uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Ele não consegue se estabelecer como um protagonista de ponta, digamos assim. Parte porque é a construção dele ser mais fraco. Mas nenhuma evolução ao longo de toda a série também assusta, apesar de que ele teve evolução, tanto na força física quanto na resistência. Mas para o nível dos adversários acaba ficando até um pouco pequeno essa evolução, né? Principalmente porque ele não acaba conseguindo ganhar de ninguém tão importante. Então são pontos a gente pensar que vão levando o mangá para um final talvez
ruim. E outra coisa que eu não poderia deixar de comentar com vocês é a questão aí também da importância que está faltando dentro dessa guerra final para alguns fatos que nunca foram explicados. Que volta um pouquinho também na questão do roteiro, né? Que é como funciona a viagem do tempo, o que aconteceu com o Rama naquele período, se o Rama viaja no tempo, se existe outro viajante no tempo e como o Mike vai ser recuperado, que é uma questão que liga tudo isso que a gente comentou anteriormente, porque não tem como imaginar uma forma que o Mike seja recuperado e que ele fique de boas como deveria ser, porque o Draken morreu, e isso é um peso muito grande dentro da série, porque você voltou, né, dentro daquele casamento que o Takemichi estava planejado no futuro, ele volta para salvar o Mike e agora ele perde o Draken. Então é uma troca que talvez não tenha sido tão boa, né? Afinal de contas você perdeu um que estava perdido no futuro com um que agora você perdeu para sempre porque morreu. Então recuperar o Mike é uma questão muito delicada que, sinceramente, eu não tenho ideia do que o autor vai fazer para encaixar um bom final em Tokyo Revengers, porque chega num ponto que você fazer um final que vai agradar pelo menos 70% das pessoas tá difícil, 100% impossível, mas que sejam em 60%, 70%, tá cada vez mais difícil, porque se você voltar no tempo mais uma vez para tentar melhorar tudo, parece que você perdeu 250, 280 capítulos jogados no lixo, porque ele só vai fazer uma viagem e melhorar tudo, então toda a história foi jogada fora, todo o roteiro. E outra coisa é você também deixar todo mundo morto e salvar o Mike com todo mundo no meio de uma catástrofe. O Sanzu totalmente louco, psicodélico, e outras pessoas morrendo, todas ferradas, né? Um futuro bem complicado a gente imaginar o que o Kinwakui vai fazer. Ou seja, ele se colocou numa situação onde ele criou seus próprios problemas. Outro ponto importante que a gente também consegue observar, que seja um dos motivos que o mangá esteja caminhando para um lado que talvez não seja tão bom, é justamente a pressa do autor, ou também, quem sabe, até uma incapacidade do Kinwakui em manter o nível que ele apresentou nos arcos anteriores, justamente pelo sucesso inesperado que a obra teve. E isso, vocês sabem, galera que é mais velha sabe, a pressão atrapalha. E isso pode acontecer com o próprio Kinwakui, pois ele trabalhou durante muitos anos o Tokyo Revengers sem esse sucesso, esse alarde, esses holofotes brilhando em cima da obra, esperando-se muito dela, e agora, com o mangá já encaminhando para o arco final, mas ao mesmo tempo atingindo o seu ápice, o momento mais importante, onde está todo mundo olhando, todo mundo conversando, apontando uma obra como um sucesso, o Kinwakui pode sim também ter sentido a pressão, e isso acabou atrapalhando ele no desenvolvimento da história. E isso também pode passar até pelos editores, se ele já tivesse um final planejado, aqui mais 20, 30 capítulos, e aquele sucesso do anime acabou prorrogando isso, tornando a obra ainda maior, e o Kinwakui não está sabendo lidar com esse aumento, criando mais situações inclusive que ele pode não conseguir responder e trazer uma resposta da melhor forma que o público espera, e isso obviamente acarretaria em mais uma questão importante como um problema para o final de Tokyo Revengers. O Takemichi vai conseguir viajar de volta para ver se melhorou o futuro, como as pessoas lidaram com o fim dessa guerra, Toman contra Kantomanji. O que será que vai ser feito com o tempo, que é uma grande incógnita que a gente tem em Tokyo Revengers. E vocês, têm alguma opinião, alguma coisa que vocês acham que também está atrapalhando o final da obra? Se vocês acham que a obra está bem, também comente, defendam os seus pontos, se vocês acham que a obra está indo para um caminho legal. Mas, convenhamos, né, tem vários pontos que a gente precisa observar para atingirmos um final melhor. É isso, galera, eu espero o like de vocês aqui embaixo, principalmente se vocês gostaram de mais um vídeo aqui do Reino dos Mangás, que a gente vai ficando por aqui. Até o próximo, valeu!